Para se educar bem uma criança, para se educar bem um jovem, há diferença. Porque se você pensa em educar bem um jovem, você já perdeu muito tempo. A verdadeira educação, ela começa com a infância. E nas minhas aulas de psicologia, que eu lecionei psicologia educacional durante muito tempo, no UNASP, no campus de São Paulo, eu sempre dizia uma frase que os alunos ficavam chocados com ela. A educação de uma criança começa 30 anos antes dela nascer. Começa com as influências pré-natais. Agora, quando ela nasce, e ela começa e de todos os seres vivos, o único ser, e isso é kantiano, que merece e precisa passar pelo processo educacional, é o Filho do Homem. Nesse sentido, no que ele começa a ser educado, entram em cena 3 entidades educativas que devem atuar em conjunto, que é a escola, a igreja e a família. Eu não estou falando agora como educador, eu estou falando agora como educador cristão. Então, a escola deve ter a mesma filosofia que a família e a igreja. Essas 3 instituições trabalhando com a mesma finalidade em dar uma qualidade de vida mais aceitável e uma quantidade de vida mais dilatada, me parece a receita ideal para termos cidadãos bem ajustados na sociedade. Às vezes eu fico um pouco preocupado quando eu vejo algumas fórmulas de felicidade. Eu acho que não há uma fórmula de felicidade. Felicidade não se busca. A felicidade acontece com uma vida bem vivida. Eu tenho aqui na estante um dos livros chamado Princípio e Esperança. São 3 volumes. É quase que uma segunda Bíblia, mostrando que o ser humano ele é movido pelo princípio da esperança. O que é o princípio da esperança? O amanhã sempre será melhor. Personagem de hoje... O meu interesse pela educação, ela surgiu muito cedo. Aos 4 anos de idade, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena chamada Ijuí. E, certa ocasião, eu fui convidado por uma festinha de aniversário. E naquela ocasião, naqueles idos dos anos 1950, por aí, os meninos usavam calça curta. E eu lembro-me bem que para ir para esse aniversário, eu pus um terninho de calça curta. E minha mãe comprou para eu levar de presente para o coleguinha que estava de aniversário, uma caixinha daquele jogo Pega-Varetas, muito bonitinho, embrulhadinho para presente. Eu pus aquilo na mão e aquilo parecia um diploma. E com o terninho eu estava com aquele jogo de Pega-Varetas assim, embrulhado para presente, atravessando a praça da cidade. E aí um senhor, que eu nunca soube quem era, e provavelmente não vou saber, virou para mim, me viu andando rapidinho e alegre assim para ir para uma festa de aniversário, e do alto de 1,80 m, porque para toda criança um homem sempre é alto, né? Eu olhei para cima, ele sorriu e falou assim do alto do seu 1,80 m: "Onde é que você vai com tanta pressa, professor?" Então eu tinha 4 anos de idade quando foi a primeira vez que me chamaram de professor. Me parece até que foi uma profecia. Comecei a estudar, naquela época não havia educação infantil.
terminei a escola primária, o curso ginasial e fui para o internato. E no internato surgiu o desejo de eu dedicar a minha vida para ser missionário da Igreja Adventista. E eu vi que nos seminários, em sala de aula, nos trabalhos de grupo, eu tinha uma certa liderança, gostava de apresentar os trabalhos em frente da turma, gostava de fazer o devocional com os colegas e percebi que a minha vocação seria o magistério. Aí eu optei por cursar pedagogia. Era um curso que na época era bastante valorizado. Hoje ele não está valorizado, mas a sua importância está aumentada, eu diria. O mundo tem necessidade de pessoas muito bem preparadas em pedagogia, não só em técnicas, mas especialmente no que se refere ao porquê é que nós ensinamos, aos objetivos finais da educação, às finalidades pelas quais se educa. E eu acho que foi uma opção correta. Se pudesse voltar a trilhar novamente os mesmos caminhos, eu o faria com toda certeza. E eu me sinto muito à vontade dentro de uma sala de aula. Aquele senhor que me chamou de professor aos 4 anos, foi a primeira profecia. Mas depois disso houve um vírus. Hoje em dia também está caindo em desuso o vírus ao que me refiro, é o vírus pedagógico do pó de giz. Uma vez ele impregnado no corpo da gente, ele não cria anticorpos. Você se dedica, quem é professor, e mais do que professor, quem é educador e quem se esforça por ser educador, sabe muito bem do que eu estou falando. Então eu comecei dando aula como voluntário. Hoje em dia fala-se tanto em voluntariado. E eu tive a grande alegria de ensinar diaristas, empregadas domésticas a ler e escrever. Uma oportunidade que nunca mais ocorreu na minha vida, porque eu encerrei a minha carreira sendo professor do curso de mestrado, portanto pós-graduação. Mas a gratificação que eu tive com aquelas professoras, aquelas alunas, aprendendo a juntar as letrinhas e poder ler um ônibus no ponto sem precisar pedir por favor que alguém lesse, quando o ônibus se aproximava, como uma delas me depôs, foi a maior alegria dela quando ela conseguiu ver que o ônibus dela estava se aproximando. Foi uma alegria tão grande e aí o meu destino, a minha vocação realmente estava confirmada. Eu nunca consegui ficar rico pelo magistério, mas as minhas riquezas, elas estão dentro da minha cabeça e no meu coração. Porque simultaneamente, à medida que a vida foi evoluindo e os anos foram passando, eu comecei a trabalhar na educação adventista. O primeiro dia de aula da minha vida foi numa sala de aula de escola adventista. E terminei dando aula em ensino particular, não adventista. Então eu tenho experiência dentro da rede adventista e tenho experiência fora da rede adventista. E a vida me mostrou que a verdadeira riqueza foi a vida que eu construí. A minha entrega à educação, inicialmente denominacional, adventista, eu entreguei para esta rede escolar os melhores anos da minha vida, que foram os anos da minha juventude, o auge do meu vigor. E quando eu envelheci, eu fui para a educação particular, aqui na cidade de Curitiba, onde eu resido, e foi para quem eu dei a minha experiência. Favor, reconhecimento, retribuição, galardão. Redonda de significados, a ideia de recompensa denota pagamento, mas jamais deve ficar refém do salário de esforços. Afinal, na maioria das vezes a gente sempre tem mais do que merece, em outras, a gente não merece o que vem. Portanto, nem castigo nem pote de ouro. Recompensa é simplesmente tudo que se recebe de uma experiência, aquilo que vale, o que compensa. E quer seja boa ou ruim, a recompensa é sempre matéria-prima para o aprendizado. E quando depurada e burilada, vira joia rara na coroa da sabedoria. Na minha tese de doutorado, eu termino com o último capítulo intitulado Utopia.
E eu defendo a tese de que o professor é movido a utopias. O futuro será melhor, os alunos serão melhores, nós receberemos melhores salários, a educação será, a profissão de professor será mais valorizada. Um país só se faz com educação, uma nação só se faz com educação. Um país se faz com leis. O Estado se faz com o aparelho burocrático. Os 3 poderes. Mas uma nação só se faz com um povo educado. E o Brasil está marchando para ser uma nação. Esse é o princípio da utopia. Eduardo Galeano, um pensador de esquerda, uruguaio, grande escritor aqui da América Latina, ele tem uma frase que ilustra muito bem isso. Eu olho o horizonte, eu me aproximo dele um passo, ele continua longe de mim. Eu me aproximo dele 10 passos, eu não alcancei o horizonte. Eu me aproximo dele 1 quilômetro, eu não alcancei o horizonte, ele continua lá. Mas enquanto isso eu estou caminhando. É esse o princípio da esperança. É essa utopia que move os professores. Não é que me moveu. Move os professores de uma maneira geral. E eu aqui acho que represento alguns professores da minha idade, ou mais velhos ou mais novos, ou em final de carreira ou início de carreira, mas nós sempre estamos atrás de horizontes. Horizontes mais amplos, destinos mais fecundos, existências mais bem vividas. E em direção ao nosso destino, em direção àquele porto final. Ellen White tem uma frase muito bonita, com a qual ela termina um dos seus livros mais impressionantes, que se chama O Conflito dos Séculos. Outras versões, outras traduções chamam de O Grande Conflito. E ela termina com palavras que eu considero magistrais. Ela diz o seguinte, e eu espero que agora a minha memória não falhe: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Ellen White tem algo que eu tomei conhecimento quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu li o primeiro livro dela, chamado Conselhos aos Jovens. Ela tem uma capacidade que eu reputo, que eu não encontrei em nenhum outro autor. Eu nunca li Paulo Coelho, por exemplo, que é um dos autores best-sellers aqui no Brasil. E nem Jorge Amado, nunca li nada deles. Mas já li Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tenho lido Machado de Assis, tenho até para uma questão assim de uma certa cultura geral. Mas Ellen White tem um dom de falar diretamente ao coração das pessoas. Esse é um detalhe. E o número 2 é a profundidade do seu pensamento. Interessante que o primeiro escrito de Ellen White sobre educação foi publicado em 1872. Portanto, há 140, 150 anos atrás. E ela faleceu, eu mencionei, em 1915. E ao longo da sua existência, ela foi aprofundando aquela meia dúzia de páginas que ela escreveu em 1872. O livro Educação, que é um livro clássico e que está na estante de todo educador cristão, ele tem centenas de páginas. Outros livros dela têm mais de 500 páginas. Mas ela gastou o restante da sua existência ampliando e aprofundando o seu pensamento inicial. E o que me chama a atenção também é que a rede de escolas adventistas no Brasil e no mundo foi edificada sobre a Bíblia e os escritos, ou a teoria whiteana.
E é uma rede que está em expansão contínua. Hoje, a rede de escolas adventistas, junto com a rede de escolas católicas, são as duas maiores redes particulares do mundo. E eu não tenho em mãos os dados, mas a rede de escolas adventistas, que é uma rede quase que capilarizada, porque ela abrange toda a cidade de médio porte neste país, já abrangeu a cidade de pequeno porte. Lamentavelmente, as escolas adventistas das cidades pequenas desapareceram. As escolas paroquiais. Hoje nós temos centros educacionais. Então nós temos menos escolas hoje, mas temos mais matriculados. Isso significa que nós temos mais matrículas, temos escolas maiores. Mas como é que uma rede de escolas que começou com uma única escola, há 150 anos atrás, atingiu dimensão universal, mundial? Ela tem que ter um alicerce sólido. E em contínua expansão. Porque ela não é que ela cresceu e estacionou, ela continua crescendo. Sinal que a Bíblia e a pedagogia whitiana têm um alicerce estável para que esse edifício educacional que a Igreja Adventista mantém no Brasil e no mundo tenha conseguido chegar aos patamares que chegou hoje. A mais importante obra que já foi confiada para o ser humano é a educação dos seus filhos. É algo tão importante que a gente não pode delegar isso a terceiros. A educação inicial é nossa como pais. E aí temos que ter uma escola que comungue com as nossas maneiras de encarar o mundo, com a nossa maneira de encarar a existência, que é uma escola cristã. A educação adventista, o que ela tem de diferente? Inicialmente, eu diria que a educação adventista ela tem esses 3 alicerces. A educação feita no lar adventista, a educação feita na escola adventista, de acordo com os princípios da Igreja Adventista. A educação adventista ela é criacionista. Independente de eu ser criacionista ou evolucionista, a crença no criacionismo bíblico ela estabelece um alicerce que não é movediço. Eu tenho uma origem que é divina. E que é o meu ponto inicial, o meu ponto de partida como ser humano. E eu tenho um ponto final, o meu destino, que é o mesmo da minha origem. Eu vim de Deus e eu devo ir a Deus. Se eu andar nessa vida com Deus. Cada professor adventista, ao ir para a sua sala de aula, independente de ser numa escola adventista ou não, porque eu tenho grandes amigos que são professores adventistas, que trabalham em escolas públicas, que trabalham em universidades públicas, em níveis de graduação e pós-graduação, sabem de onde eles vierem e para onde eles devem ir. Eu vim do Jardim do Éden. Ali foi onde tudo começou. E onde é que tudo deve terminar? Completado o ciclo de existência nessa terra. Completada a história no Éden restaurado. Há um livro que fez muito sucesso alguns anos atrás, pregando o final da história. Eu creio que a história ainda não terminou. E o 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, deixou isso bem claro. O mundo ainda não acabou, a história ainda não acabou. A história vai avançar. E quem viver verá. Os tempos... que expressão, que adjetivo qualificativo eu poderia usar aqui agora? Os tempos cada vez mais difíceis que aguardam a humanidade. Se por um lado eu mencionei que a medicina, a educação, a comunicação, a arte, a ciência, a cultura estão evoluindo tremendamente, os valores humanos estão sendo corroídos rapidamente. Então você vê pessoas que têm tudo, por um lado,
e cuja vida está ausente, nota-se a ausência de significado. Elas não sabem por que elas vivem, elas não encontraram o seu porto seguro, elas não sabem o que o amanhã lhes reserva. Então, nesse sentido, a educação, ela tem tudo a ver. E a educação adventista usa educação e redenção como sinônimas. É nesse sentido que eu acho que a filosofia da educação adventista também é diferente das demais filosofias. Eu percebo que a pedagogia, ela é movida a muitos modismos. Alguns anos atrás falava-se muito em qualidade total, escola nova, falava-se mais antigamente ainda. Depois houve a época em que todo educador era praticamente obrigado a entender de Piaget e Vygotsky. E essas filosofias, essas pedagogias, todas elas passam, elas são passageiras. A filosofia cristã, me parece que ela é permanente, é algo que não passa, é algo que não é datado, nós diríamos, não tem uma data, não tem um prazo de validade. Exatamente porque ela está fundamentada na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E eu estava essa semana ainda lendo a grande influência que Martinho Lutero teve sobre a educação alemã, no momento em que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ele colocou a Bíblia diretamente nas mãos da população. Por que isso foi importante? Porque agora o ser humano podia ler a Bíblia na sua língua natal, não era mais em latim. Não precisava de mais ninguém que lesse, e traduzisse e interpretasse. Ele tinha um acesso direto à palavra de Deus. Agora, o que adiantava ter a Bíblia em alemão e a população alemã ter a Bíblia no seu idioma se eles eram analfabetos? Então, o que é que fez Lutero? Incentivou que cada igreja tivesse uma escola para ensinar as crianças alemãs da sua época. E que época era essa? Lutero viveu quando o Brasil estava sendo descoberto, 500 anos atrás. E rapidamente, esse estado de coisas fez com que a Alemanha se tornasse uma nação de alfabetizados. Erradicou o analfabetismo na Alemanha. E as nações europeias perceberam que diferença fazia uma população alfabetizada de uma população analfabeta. E dessa maneira, hoje nós, como cristãos, ou batistas, ou metodistas, ou luteranos, defendemos essa íntima união entre a educação e a redenção. De que na sala de aula também se encontra o caminho para uma existência mais plena, mais útil nessa vida, mas também nunca esquecendo, e eu repito o que eu mencionei alguns minutos atrás, para aquela outra existência mais dilatada, que é baseada no princípio da esperança. É isso que eu chamo de pedagogia maranata. Maranata era a saudação que os cristãos primitivos tinham. Eu acho muito interessante, eu tenho também alguns amigos judeus, e eles se saúdam uns aos outros com shalom, paz. Os cristãos primitivos saudavam uns aos outros, não era com oi, olá, boa tarde, boa noite, era com maranata. O que significa essa palavra em hebraico? Ora vem, Senhor Jesus. Então, esse é o grande princípio da esperança, de que um dia as coisas nesse mundo terão seu final, e que nós temos uma vida, nessa vida, com qualidade, e uma esperança de algo mais dilatado, de algo mais profundo. Então, é isso que nos move como educadores adventistas. É essa filosofia que está por trás da educação adventista. Nós termos uma existência quando pecado e pecadores não mais existirem. Quando todo o universo exaltar que o amor de Deus foi vitorioso, por mais que o mundo hoje esteja violento como está. Por mais que as nações se desentendam, por mais que os pobres sejam oprimidos, por mais corrupção que se note na política, e nós sabemos que a tendência das coisas não é melhorar. É melhorar, mas lá no horizonte. E é nessa direção que a gente vai marchando. É nessa direção que a gente vai caminhando. Tesouro,
algo precioso, raro, digno de ser guardado com carinho e protegido às 7 chaves. Pois tesouro é um conjunto de riquezas e, ao mesmo tempo, o lugar onde elas ficam guardadas. Mas valor só vale mesmo de alguma coisa quando é compartilhado, e talvez seja por isso que quem parte e reparte sempre fica com a melhor parte. Diz o ditado que cada um dá o que recebe e logo recebe o que dá. Portanto, se um tesouro fica guardado, se é inatingível, se nunca de fato pode ser aproveitado, seu valor é questionável. Mas quando se torna apropriável, palpável e possível, ele torna valioso não apenas quem dá, mas quem o recebe. E a grande dádiva da recompensa é a felicidade. Eu me sinto plenamente realizado. Eu me gastei, eu envelheci dentro da sala de aula. Mas esse envelhecer, ele está representado pelas rugas, ele está representado pela barba branca, pelo cabelo grisalho que sobrou dele, ele está representado pela falta de potência nos olhos, no ouvido, na energia física, mas não na potência de esperar um futuro melhor.